Boa noite, terra querida de Pedro. Boa noite, assinante do canal 19, TV Vila Imperial, a emissora da diversidade cultural, política e social de nossa cidade de Petrópolis. Boa noite ainda aos internautas que nos assistem por esse planeta azul em todos os cantos, seja pela web em www.tvvilaimperial.com.br ou ainda em nossas postagens pelo www.youtube.com/dossiê História, onde nós postamos os nossos programas já passados. Finalmente, boa noite aos navegadores da NET que acessam a nossa fanpage em facebook.com/dossiê História ou ainda pelo e-mail dossiehistoria@gmail.com. Dossiê História, um programa eminentemente cultural, realizado sempre ao vivo, às sextas-feiras e reprises aos sábados e domingos, mais ou menos a partir de 22h30. Hoje, sexta-feira, 18 de dezembro de 2015, o penúltimo programa que nós faremos neste final de ano, melhor dizendo. Bom, iniciando o nosso programa, o primeiro ponto que nós vamos atacar é uma historinha que vem lá de Belo Horizonte. O vice-prefeito de Belo Horizonte, Délio Malheiros, fez uma denúncia no Facebook contra o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, a respeito de uma possível chantagem política deste em face do próprio prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, que ligou para Brasília cobrando recursos orçamentários, não eram recursos extras, a serem direcionados à área da educação. Veja o que Mercadante respondeu ao prefeito Lacerda em termos de propostas, segundo o seu próprio vice. Hoje eu vi uma coisa assustadora no jornal. O prefeito Márcio Lacerda disse que ligou para Brasília para cobrar do Ministério da Educação 20 milhões de reais que o Ministério deve à Prefeitura de Belo Horizonte, que é a contrapartida na construção das UMEIs. A União passa 1.300.000 de cada UMEI que é construída, e o custo total em torno de 3 a 4 milhões de reais. Sabe qual foi a resposta do ministro da Educação? Disse para o prefeito: eu vou repassar esses 20 milhões, mas você vai me garantir os votos do PSB, que é o partido do prefeito, contra o impeachment da Dilma. Foi o que disse o Aloysio Mercadante. Ora, isso não é uma coisa republicana. Esses recursos da educação são vinculados. Isso é política de Estado. Não pode a União dizer que só passa o dinheiro se tiver os votos contra o impeachment da Dilma. Isso não é uma postura ética, isso é uma posição absurda do governo federal e não é possível que a educação seja prejudicada porque o prefeito não consiga os votos favoráveis ao arquivamento do impeachment. É um absurdo. Nós temos que denunciar isso, sim. Debate com um absurdo, além de uma chantagem, isso também é crime. Professora tenta passar batom em aluno de 5 anos para provar, aluno que eu falo menino, para provar a ele que não há diferenças entre gênero. Vamos lá.
assim, minha mãe que ele fez, assim, do menino assim, era mais assim. E é pior, porque ele fala que nada é coisa dele, assim, nada Olha, nota-se nitidamente que o garoto rejeitou passar batom, né? Aquela atitude ofende a noção de masculinidade dele. Quer dizer, o colégio, a professora, forçar uma situação dessa, uma situação antinatural, ainda mais quando o menino reage negativamente contra aquela proposta da professora. A sugestão que eu dou, mais uma vez, aos pais, já falei isso aqui, retirem seus filhos dessas escolas petralhas, né? E malditos esses professores que aderiram à teoria da igualdade de gênero. Isso realmente é um absurdo. Nós estamos vivendo um momento terrível na sociedade brasileira, mas a sociedade está reagindo. E torcemos para que o ano que vem as coisas realmente possam mudar, né? Nós hoje vamos falar sobre o impeachment da Dilma, vamos ver quais são as possibilidades que nós temos desse impeachment. Vamos torcer para que isso realmente dê certo, porque senão nós vamos acabar virando um rebuliço nesse país aqui, uma verdadeira guerra civil, porque a classe média não vai engolir essa situação, essas propostas petralhas e comunistas que aí estão. Agora, veja a maldade do MST em Marabá, uma reportagem completa sobre o extermínio das vacas prenhas e uma fazenda produtiva com o intuito de assustar e expulsar os fazendeiros e trabalhadores para facilitar a invasão dessas terras por eles. Vamos lá. Tem ganhado grande proporção, principalmente na rede social, essas imagens de dezenas de vacas e bezerros mortos. A situação aconteceu a 52 quilômetros de Marabá, em uma fazenda chamada Cedro. Ao todo, são 29 vacas e bezerros que foram mortos a tiros de armas calibre 12, 16 e 20, além de foices e facões. A direção da fazenda acredita que possa existir a participação de pessoas que estão acampadas há 6 anos em uma parte da fazenda. O acampamento é conhecido como Helenira Rezende. Eles aguardam pelo INCRA a fazenda ser desapropriada para serem incluídos em um projeto de assentamento. O cenário é de uma carnificina com requintes de crueldade. Segundo informações da direção da fazenda, isso todo dia acontece e só esse ano já foi mais de 800 gados mortos nesse tipo de barbárie. Esse funcionário da fazenda, que segundo ele está ameaçado de morte, preferiu não mostrar o rosto. Todos os dias acontece isso aqui na fazenda, todos os dias. Vocês sofrem constantes ameaças? Constantes ameaças, ameaçam atirando aí, já botou pessoas aqui do retiro para correr, estamos nessa sofrência. Aqui são 29 gados que foram mortos nas últimas 24 horas, uma situação realmente difícil. Muito difícil a gente ver essa crueldade aí com os animais em reprodução, prenho aí, como vocês veem aí no vídeo, o bezerro ao lado das mães. Isso é uma crueldade. São ali as mães, que são as barrigas de aluguel, mas o embrião, que é a questão que é mais caro, a gente percebe que é uma desumanidade fazer uma situação como essa. Exatamente, são animais de valor muito agregado, são os bezerros, as mães são a receptora, e a gente vê essa crueldade que está acontecendo aqui na fazenda. Ele conta as dificuldades que eles estão enfrentando para trabalhar no local. A gente não pode aparecer, não pode falar nada que são marcados, então é melhor a gente ficar calado e ver o que está acontecendo. Todo mundo está vendo agora via mídia, igual está acontecendo hoje, e já acontecendo muito tempos atrás. O que os profissionais da fazenda gostariam que fizesse a polícia, a justiça? E desse um basta nisso. Todo mundo precisa viver em paz. A Polícia Civil, militar e peritos do IML de Marabá estiveram no local. As imagens são extremamente fortes. Apenas as partes nobres do animal são retiradas e, segundo informações da direção da fazenda, na maioria das vezes o animal ainda está vivo.
De maio desse ano até agora, segundo a direção da Fazenda, mais de 800 animais foram mortos nessas circunstâncias. Os que conseguiram sobreviver ficam assim. Nesse momento, a gente pode perceber uma cena mais triste ainda. Os vaqueiros trazendo algumas vacas baleadas que conseguiram sobreviver ao ataque. Segundo informações da direção da Fazenda, eles pegam a vaca que conseguiu ser baleada, cortam o tendão e ela sai morrendo aos poucos. Aquela que eles conseguem não pegar, que entram dentro do mato, ficam nessa situação triste, morrendo aos poucos. Essa vaca com um corte em uma das pernas, provavelmente a facão ou foice, fica tão assustada que foge. Muito bem. Então estamos voltando. Vamos agora falar de coisa boa. Quer dizer, não vamos falar muito de coisa boa, mas pelo menos vamos ter o prazer, o belo prazer, né, de receber aqui amigos e especialmente aqui ao nosso entrevistado, o Ricardo Lira Ferreira, que é empresário do ramo de motocicletas, né? Estamos recebendo também a visita do Carlos Antônio Bodnachuk, também empresário do ramo da construção civil, mas que, por limitações na sua voz, ele não vai poder participar da nossa mesa, mas veio aqui, compareceu, vai assistir aqui de corpo presente a nossa programação de entrevista. Boa noite, Ricardo Lira Ferreira, satisfação, você já é um campeoníssimo aqui do nosso programa. Prazer é todo meu. E eu fico muito feliz de vê-lo aqui. Nós normalmente fazemos sempre uma resenha no final do ano sobre os acontecimentos mais importantes, né? Sim. Esse agora, com esse foco no impeachment, o Ricardo vai dar uma visão ampla e geral sobre esse assunto do impeachment, os detalhes técnicos do processo legislativo que ele estudou, acompanhou e faz aqui umas considerações realmente muito interessantes. Mas antes de entrar nessa seara do impeachment da Dilma, eu gostaria de saber, já que você é do ramo da motocicleta e um dos sócios da concessionária da Yamaha em Petrópolis, como está o ramo? Porque eu sei que o ramo de automóvel está um horror. Diz que já tem até fábrica fechando, indo embora para o Chile, outras devem ir para o Paraguai. A indústria brasileira toda vai para o Paraguai, né? Não vai ficar nada aqui mais. E como é que está o ramo da motocicleta? Bom, boa noite a todos primeiro. É um prazer estar aqui no seu programa. E hoje em dia é muito importante as pessoas estarem ligadas nesses focos e você ter uma audiência muito boa para isso aí. Com relação ao mercado de motocicletas, as fábricas divulgam um número que é real. A queda é pequena. Mas, quando nós vamos olhar o resultado disso, é que é catastrófico. Por quê? Porque nós tínhamos um percentual de 60% de motocicletas até 250 à venda e acima de 250 os outros 40%. Então, o número de motocicletas que os fabricantes divulgam permaneceu o mesmo. A diferença é que eu passei a vender 80% motos de baixa cilindrada e 20% motos de alta cilindrada. Então, as fábricas nunca divulgam em faturamento, elas divulgam em número de unidades. Então, nós não sabemos até que ponto essa estratégia é interessante em relação ao governo para se angariar fundos, para se tentar diminuir imposto, Então, ela procura dizer que não está em crise para que seja bem vista perante o governo como uma área de sucesso, e aí aparecer na mídia. Mas não é uma realidade, a realidade é outra. Quer dizer, proporcionalmente, você acha que houve uma diminuição em termos de percentuais de quê? De qual? 35% mais ou menos em faturamento. Quais motos? As motos de grande porte. De grande porte? De grande porte. Essas caíram muito. Essas caíram bastante. E as cinquentinhas, você vende lá também? Não, essas são outros fabricantes que tem, a Yamaha não faz. A Yamaha faz o quê? A primeira é 115, é o primeiro modelo dela, o mais baixo. É o básico, né? O problema da cinquentinha é o imbróglio jurídico que está de estado que autoriza, estado que não autoriza.
todas essas concessionárias de cinquentinha, muitos estão fechando, outras não estão Isso conseguindo. realmente foi complicado. Mudança de regra. Por isso que eu sempre digo que o Brasil realmente é um país burro, porque todas essas medidas políticas que são tomadas, elas visam apenas situações que o administrador público, o político, ele só está pensando nele, no interesse dele, no projeto de lei que ele vai vender, ele não pensa no contexto da sociedade. E isso é uma burrice inominada. E, infelizmente, nós estamos sofrendo dessa epidemia de burrice que tomou conta do nosso governo, dos nossos partidos políticos, que não é só o PT, não. Essa burrice, hoje, ela é generalizada em todo o seio da classe política. Hoje, poucos escapam. Aqueles que realmente têm uma personalidade, que têm um senso crítico de colocar as coisas como devem ser, esses estão até saindo fora, estão se omitindo, porque não há nem mais clima para isso. Então, esse é o país que nós estamos hoje vivendo, o país da burrice. É um país eminentemente burro e desinteligente. Até o Paraguai conseguiu, o Paraguai e a Bolívia conseguiu passar a gente em matéria de performance. Eu colocaria até uma posição que o país está ficando ignorante. Porque não existe interesse do governo em dar acesso a que ele pare de ser ignorante. Então, um país que não tem instrução, que não tem escola, que não tenha nenhum tipo de instrução cívica para o seu cidadão, você não pode querer que esse cidadão aos 20 anos, 25 anos, ele vai ter mas essa instrução. Eu discordo em parte do seu pensamento, porque a pessoa ignorante pode ser inteligente. Sim. E há ignorantes que até chegaram ao presidente da República do nosso país, né? E ele é o ignorante, mas ele não é burro. Não. Ele não é burro. Então, a ignorância por si só não traz a burrice. Quando eu digo que ele é um país burro, é que a nossa inteligência, as nossas elites ficaram burras. Sim. Eu não estou preocupado com aquela categoria mais sofrida, que está lá, que é trabalhador, que se dedica, que teve poucas oportunidades na vida de se desenvolver. Mas o que eu falo são das elites políticas e até a própria sociedade. Porque nós chegamos aonde chegamos hoje, não foi só por causa do voto do Bolsa Família e de outras manipulações sociais que foram feitas pelo governo. Houve, sim, uma classe média poderosíssima e uma classe média alta mais poderosa ainda, e nós estamos vendo agora, por esse escândalo lá do Petrolão, que os grandes empresários estavam envolvidos, votando no PT, participando do PT, que o PT virou um grande negócio para eles. Sim. Então, isso tudo foi uma grande burrice, porque eles, empresários, foram burros. Se eles tivessem se unido há mais tempo atrás e tivessem feito uma ação em bloco contra essas pessoas, olha, nós não vamos concordar com isso, ou vocês vão trabalhar sério, ou então nós vamos sair fora e vocês vão tratar da vida de vocês. Quero ver vocês arranjarem outras empresas de engenharia. Não. Mas aí eles entraram no esquema e gostaram do esquema. Quer dizer, então isso, na realidade, é uma burrice da nossa vamos dizer assim, a nossa elite, a elite pensante desse país, né? E professores que caíram nessa esparrela, né? De comunismo, de esquerda, só de coisas burras, sem pensar no país. O PT tinha um plano perfeito, mas nem administrar o próprio plano ele conseguiu. Quer dizer, a incompetência administrativa é tão grande, o plano que ele desenhou de massa de arrecadação de dinheiro, de controle das empresas, das estatais, isso tudo, todo esse poderio que ele criou perfeitamente, mas foi tão mal administrado que hoje gerou o Petrolão, o Mensalão, a Lava Jato. Aliás, ele não foi mal administrado, ele não teve administração. E quanto menos administração, melhor, porque mais eles podiam roubar. Estão todos ricos. A dona Dilma está construindo uma mansão em Porto Alegre de mais de 6 milhões de reais.
Ela, antes de assumir a presidente da República e antes de assumir o ministério, ela estava lá no Rio Grande do Sul, estava no PDT, que ela foi chamada a Brasília, e o Lula se encantou com ela e a convidou para ela ser ministra. Aliás, primeiro ela foi para Furnas, setor elétrico, né? Não Furnas, mas o setor elétrico. Mas ela tinha acabado de falir uma loja de 99. Quer dizer, uma mulher que estava falida, uma loja de 1,99, que ela nem para administrar uma loja de 1,99 ela teve capacidade disso, de repente se torna ministra, chefe da Casa Civil, sim, presidente da República, sem nenhuma liderança política. Né? É um poste, né? Um poste, realmente ela é um poste. E falida, e de repente hoje está construindo uma mansão de 6 milhões de reais lá. A filha dela já não tem, não sei quantos relacionamentos de interesse, de negócio. Dizem que a filha já está rica. Isso. Quer dizer, então, e a gente assiste a isso tudo embasbacado, uma população sofrida, que está morrendo de fome, que está desempregada, que não tem a menor perspectiva. E o que mais me impressiona, uma geração de jovens em nível universitário, em nível colegial, jovens que não têm mais acesso ao mercado de trabalho e entregues às drogas. Você precisa ver o que está acontecendo nesses presídios no Rio de Janeiro e pelo Brasil afora. Garotos de 20, 25 anos, na média, tudo preso, com 5 anos, 10 anos de reclusão. Tudo por causa da droga. É a droga, o alcoolismo, é isso que está virando a nossa sociedade. Quer dizer, nós estamos criando monstros, uma nova geração de monstros que nós estamos criando para no futuro, e as outras gerações que vão vir aí vão sofrer muito com essa geração de monstros pelo abandono do Estado aos seus jovens e às famílias. Mas vamos tocar o nosso barco aqui. Vamos falar do impeachment? Vamos. Eu gostaria que você desse para nós um ângulo, divisão da sua opinião com relação ao processo do julgamento do impeachment recentemente no Supremo Tribunal Federal. No caso foi anteontem e ontem. Começou anteontem, porque eles queriam, o Supremo Tribunal Federal queria regulamentar a forma como o impeachment ia ser implantado. Então já houve o impeachment com a nova Constituição de 1988, já houve o impeachment do Collor em 92. Então, se o STF muda esse sistema, ele vai ter que pedir perdão ao Collor, porque não houve nenhuma mudança da Constituição para isso. Bom, então, em resumo, o que ocorreu, na realidade, foi o seguinte: dos 8 questionamentos que chegaram, se eu não me engano foi até a letra H, no documento que foi enviado para o Supremo analisar, o Supremo determinou o seguinte: primeiro, não cabe defesa prévia para presidente no âmbito da Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, porque ela só faz a admissibilidade. Quem julga é o Senado. Segundo, as votações são abertas, o que, na minha opinião, ele já começou a interferir no processo legislativo da Câmara dos Deputados, porque em hora nenhuma na lei está escrito em que tenha que ser voto fechado, voto secreto. Portanto, pode caber tanto o voto secreto quanto o voto em aberto. É questão de decisão da Câmara. Mas o ministro Barroso colocou isto dentro do STF como uma pérola do presidente da Câmara. Então, a coisa virou casuística, virou daquele julgamento. E isso é um erro, porque não se julgou constitucionalidade da coisa. Julgou-se um fato ocorrido. Terceiro, não cabe candidatura avulsa. Ora, o presidente da Câmara veio hoje, em entrevista na televisão, dizer o seguinte: e se eles votarem contra a chapa, se só tiver uma chapa?
Se só tiver uma chapa e os deputados votarem contra, a chapa não se instaura, não se abre o processo, não se inicia a admissibilidade. Então, quando você nota que existe a chapa A e a chapa B, você tem duas opções. Então, não é pelo fato que a chapa tenha sido feita pelos líderes dos partidos que tenha a representação de todos. Vai ter a representação da maioria, mas não vai ter a representação de todos aqueles que votaram. Em suma, eles resolveram de que o processo poderia ser dado pelos líderes dos partidos, desde que, em qualquer norma, em qualquer situação, se adotasse a proporcionalidade dos partidos dentro da Câmara dos Deputados. Isso não deixou de existir. A proporcionalidade foi feita. A única coisa que não foi feita foi o voto aberto. Foi o voto secreto. Por quê? O voto secreto, aqueles deputados que por um acaso tenham rabo preso ou que tenham algum problema de se colocar contra uma decisão do partido, mas ele é um deputado eleito pelo cidadão, então ele representa a voz do cidadão. Não é o líder de um partido que vai representar a voz do cidadão, é ele. Quem foi eleito não foi o líder do partido, o líder do partido foi nomeado entre eles, mas não foi eleito líder do partido. Ele foi eleito dentre aqueles, mas não do voto popular. Em suma. E o quarto item seria: o presidente só afasta após a votação do Senado. Então, eles agora determinaram que o processo se inicia da seguinte forma: cria-se uma comissão na Câmara... Peraí, vamos voltar aqui de novo para o telespectador poder entender. A partir do momento que é admitido na Câmara Federal... A admissibilidade... A admissibilidade pela aquela maioria de dois terços. Isso. A partir dali, a presidente da República teria que se afastar do cargo. Sim. Essa era a regra. Não, quando é apresentado ao Senado. Houve a votação, sim, aí sai o documento e vai ao Senado. Sim, no ato, isso aí. Ele é obrigado a se afastar 180 dias, que foi o que aconteceu com o Collor. Exatamente. Aí é que começa a pegar a decisão do Supremo. A decisão do Supremo agora é de que o Senado também pode fazer uma admissibilidade que não está na Constituição. E que não está no regimento. E o pior, porque ele fez essa admissibilidade no Senado pela maioria simples, ou seja, metade mais um. Então, agora criou-se uma diferença entre admissibilidades da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, por que a Câmara dos Deputados não pode ser por maioria simples? Era muito mais fácil você afastar o presidente dessa forma. 2 pesos e 2 medidas. Então, ele criou um degrau no processo de impeachment que não existe constitucionalmente. Então, é isso que o Eduardo Cunha vai começar a questionar o STF, porque criaram uma coisa que não estava na regra do jogo. Bom, e essa admissibilidade é que está criando o principal mal-estar hoje entre a Câmara e o Senado. Tanto essas coisas na Câmara são importantes que nós acabamos de ver hoje, inexplicavelmente, o Pisciani voltar a ser líder do governo. Aqueles que tinham votado há uma semana atrás, quando o voto era secreto, no dia seguinte eles destituíram o cargo do Pisciani, inexplicavelmente agora, após a votação do STF, as pessoas... De novo agora, hein? Acabou de entrar de volta. Não, ele foi admitido, mas eu ouvi um boato que já estava
uma movimentação do PMDB para afastá-lo novamente. Mas nota bem, isso tudo você mina forças do partido. E o PMDB é um partido importante nessa votação. Então, é importante que todos que estejam assistindo esse programa entendam que da onde não se esperava no STF, saiu um questionamento particular de uma condição de um juiz do STF dizendo que, ao bel prazer, o presidente da Câmara resolveu fazer o voto secreto. E aí os votos seguintes foram se confundindo dentro de todos aqueles termos e todas aquelas ideias, e aí você consegue contaminar. E assim mesmo a vitória foi apertada, porque foi 6-5. Então, quer dizer... Então vamos ver, Ricardo, você tem aí a nominata dos juízes? Não, eu posso até te passar depois, mas... Barroso é que... O Barroso foi quem iniciou a contestação do relator, que era o Fachin. Até então, todos estavam votando junto com o Fachin. Que teve um voto sensacional. Perfeito, dito pelo próprio presidente do STF, que foi um voto catedrático, foi uma aula de uma relatoria que ele fez. E o presidente votou com quem? O presidente foi quem ficou com o voto de Minerva. Ele vai votar ainda? Não, ele já votou, e ele foi o 6º voto. A favor da Dilma. A favor da Dilma. Não se sabe por quê. Me desculpa a risada, mas não se sabe por quê. Esse país realmente é uma brincadeira. Então, né? Quer dizer, nós estamos até rindo, mas é uma coisa que o STF, ele não gera movimento popular, porque aquelas pessoas não são eleitas. Elas são nomeadas. Então, e nós sabemos muito bem, eu sou da área, 40 anos nisso, eu sei muito bem como é que se nomeia o juiz. É uma guerra violenta, juízes do 5º Constitucional e juízes nomeados para a Suprema Corte, que isso é do Presidente da República. Aliás, infelizmente no Brasil, o Presidente da República enfecha os poderes de governo e os poderes de Estado. Ele é chefe de Estado e é chefe de governo. Então, nós teremos que criar aí um procedimento tal que a ele só caberia homologação, mas a escolha deveria caber à sociedade através dos segmentos próprios. Os tribunais deveriam ser ouvidos, os próprios tribunais deveriam escolher, indicar com a participação da OAB. Enfim, nós deveríamos partir para um outro tipo de conceito para que se pudesse manter o jurista puro lá dentro, a pessoa que não tem bandeira partidária. Porque com essa coisa do partido, de ter o partidarismo, ou você torcer para uma facção ou outra facção política, isso realmente é um problema. Mas vamos lá, vamos em frente. Aí, como é que fica agora essa consequência toda aí? Quais são as conclusões que você tirou disso? Segundo o próprio STF, o processo retorna à fase inicial. Agora já se está costurando dentro da Câmara dos Deputados, porque agora vão definir se eles vão para o recesso ou não. Se forem para o recesso, minha opinião, esfria a água. Esfria a água, a Dilma vai começar a fazer o governo dela. Vai começar a comer pelas beiradas. Comer pelas beiradas, vai continuar agora no salve-se quem puder e vai vendo e empurrando até a coisa, quando chegar final de fevereiro, vem carnaval, samba não... mas tem um outro lado vai da moeda. Março. Mas tem um outro lado da moeda também. Quanto mais demorar, com essa crise que desintegra o país... Esse é o lado econômico. O lado econômico da economia. Isso aí pode dar um revertério quando chegar em março. Pode. Em fevereiro ou março que eles vão voltar? É março. Eles voltam, final de fevereiro, começo de março, mas tem carnaval. Eu vou dizer uma coisa para você.
o país sofre até a possibilidade de um desabastecimento. Esse ano nós vamos correr um risco de desabastecimento. Escreve o que eu estou te falando. No ano passado, eu fiz uma previsão aqui, maquiavélica, para esse ano, e aconteceu, ocorreu. E eu estou sentindo que esse ano vai faltar comida, nós vamos ter problema de abastecimento. Temos que ver o cenário do que está vindo aí para frente. Esse aqui. São os próximos 2 anos agora de muito sofrimento. Mas vamos lá. Bom, baseado nesse rito de impeachment, a população brasileira tem que continuar olhando para frente. Sim. Então, nós temos que viver o cenário para frente. Cenário para frente, nós temos 3. Ao contrário do que todo mundo acha que são 2, são 3. Nós temos com a Dilma, que seria o cenário A, sem a Dilma, que seria o cenário B, e nós não podemos esquecer que o TSE não acatou o recurso da Dilma com relação a crime eleitoral. Foi uma noticiazinha desse tamaninho que apareceu no meio do julgamento do STF. Então, foi improcedente o recurso. Então, existe a terceira hipótese, que é sem Dilma e sem Temer. Sim, porque se o processo for confirmado, o processo de cassação, cancela a chapa. No eleitoral, cancela a chapa. Então, eu botei um pró-memória rápido aqui, para que não fique uma coisa demorada. Eu coloquei o seguinte: vamos primeiro para o A, que seria com a Dilma. Qual é a situação? Eu coloquei em 4 pontos só. Em 4 pontos. Seria economia, política, social e planejamento. Então vamos ver como ficaria na área econômica. Já está demissionário o ministro Levi. Então, mantém, com a Dilma, mantém a redução da economia que ela ia fazer em relação ao PIB, ou seja, ela que só poderia, ela teria que fazer uma economia obrigatória de 0,7% do PIB para poder atingir a meta fiscal. Ela resolveu diminuir para 0,5%, o que interferiu no projeto do Levi e o que ocasionou a saída dele, que já é praticamente certo, é só uma questão de ser declarado. Não, ele já se despediu hoje. E ele questionava de ser, e ela questionava de ainda virar para 0, ou seja, não haver cortes de gastos. Então, isso é a mesma coisa que dizer, eu vou continuar com a minha quebra de caixa, eu vou continuar fazendo o que o impeachment está vendo hoje, que é exatamente ela gastar mais do que ela recebe. Então, bom, na área econômica. Na área política, ia se dar um embate muito grande a continuação dela entre o Executivo e o Legislativo. Porque hoje, mesmo que saia o Cunha, existe uma corrente que segue o Cunha. O Cunha pode sair. Ele está saindo ele pode sair por um fato pessoal dele, não foi um fato do que ele fez dentro do Congresso Nacional. Verdade. Então, ele não criou nada de errado no relacionamento dele dentro do Congresso. Então, aqueles que seguem a ideia dele vão continuar seguindo. E não se pode esquecer que ele está sendo julgado no Conselho de Ética, não é pela conta dele na Suíça. É pelo fato de ter mentido. Se omitido com relação a afirmar que não tinha conta na Suíça. Bom, com relação ao social, através desses apadrinhamentos todos que vêm sendo feitos esses anos para programas sociais, que deveriam ter tempo limitado, ou seja, você recebe o auxílio-desemprego por um período. Acabou, você tem 3 meses para você procurar um emprego. Mas não,
Pela falta de controle, você fica no auxílio-desemprego praticamente eternamente. O Bolsa Família tem um monte de pessoas que recebem Bolsa Família sem merecer e sem sem necessidade, né? Então, vão criar nichos de facilidades com a manutenção dela no cargo. Ela vai começar a pressionar o Congresso Nacional para que ela... Você já imaginou o tamanho do volume de dinheiro que o PT tem? Então, para aquele determinado deputado, você tem o projeto na sua cidade, isso aqui, toma. Você tem para a sua, toma. Você tem para a sua, toma. Então, com isso, ela vai costurando esses nichos, né? E com relação ao planejamento, é inexistente. Nós não vemos um projeto de Estado sendo feito por esse governo. Esse governo só faz projeto de governo. Ele faz plano de governo, não tem um plano de Estado. Ele faz plano partidário. Né? Isso, exatamente. Não é nem de governo, é partidário. Então, vamos colocar agora rapidamente a segunda condição, que seria sem a Dilma. Então, sem a Dilma, na área econômica, sai o Levi, porque o Levi vai sair de qualquer maneira, porque ele não vai mais conseguir ter a meta fiscal, mas assume o Temer. E não podemos esquecer que o PMDB está de olho em 2018. Então, o Temer teria 3 anos para começar a retornar o país para uma área de crescimento, para que o PMDB pegasse amanhã, em 2018, um país mais bem estruturado do que ele está hoje. Então, essa seria a missão do Temer, né? Na área social, eu acredito que esse novo projeto do Temer seria fazer um corte gradual na área social, uma diminuição na área social, porque ele vai precisar disso amanhã para poder dar o projeto para o PMDB em 2018. Então, ele vai fazer uma diminuição gradual, porque todo o problema maior, a Dilma já aumentou a gasolina, a Dilma já aumentou a luz, a Dilma já aumentou tudo. Então, era a hora do Temer pegar essa onda e começar a surfar nela e sair lá do outro lado. Planejamento, ele colocaria em prática esse plano que ele fez com os empresários em São Paulo, do qual ele já fez a apresentação para eles, que seria um plano de reconstrução com redução de impostos, carga tributária, que é o que nós precisamos na realidade. E o último deles, rapidamente, seria sem Dilma e sem Temer. Esse, sim, eu acho que seria um caos hoje. Por quê? Porque você não tem, na área econômica, você sofreria um grande baque, porque você teria que, ao mesmo tempo que fazer uma nova eleição para presidente, você teria que estar cuidando da área econômica com um navio sem comandante. Porque aí vai assumir o presidente da Câmara, que deverá ser destituído, que é o Eduardo Cunha, e aí nós vamos ter como presidente do país o senhor Lewandowski, o doutor Lewandowski, que é o presidente do Supremo. O do Senado também está também com o risco de uma ação também. Na área política, e dentro da área de economia, ainda haveria com esse caso de saírem os dois, viriam novas frentes, novos deputados, novas tendências, novas ideias, que nós já vimos o que aconteceu lá atrás com o Collor, que era uma novidade na época. Ele tinha uma visão, nós vamos abrir o país, nós vamos fazer uma série de coisas que, tudo bem, algumas deram certo, outras deram muito errado, né? O problema do Collor, na realidade, foi a corrupção, né? Foi o que sangrou o governo dele. Na área política, pela falta de uma liderança confiável hoje, porque você tem o sistema da Lava Jato que você não sabe a quem mais vai atingir. Nós hoje temos
mas hoje temos senador preso. Então, nós não sabemos mais quantos senadores, nós temos aí processo em cima do presidente da Câmara e em cima do presidente do Senado. Eles seriam ignorantes, porque eles seriam deputados e senadores novos no cargo. Então, seria um caldeirão de novas ideias, que isso misturado com um grau de rebaixamento do país, com uma saída do ministro da Fazenda, esse eu acho que seria o pior. Mas, Ricardo, de repente não. Eu acho que pior do que a Dilma, nada é pior do que a Dilma. Não, sem dúvida. Nada é pior do que o PT no governo. Tá? Agora, se houver uma nova eleição, há no país outras cabeças pensantes que têm experiência política e que se habilitariam a serem candidatos. É a salvação, seria a salvação, porque nós não podemos mais ver, ficar naquele revanche de ano passado. Nós temos uns 2 ou 3 aí que poderiam não só do PSDB, que hoje é o partido mais forte, mas eu arriscaria, de repente, a dizer a você que até dentro do PMDB há pessoas que são sérias e que poderiam até assumir. Não sei se eles vão conseguir conquistar essa liderança dentro do PMDB. Mas há os outros partidos menores também que podem trazer uma carga de novas ideias e de novos políticos com um certo caráter, sem os vícios da política. Então, eu acho que essa mudança, de qualquer maneira, ela vai ser extremamente saudável para o país. Sim. Eu acho que toda dessas mudança 3 hipóteses, essa é a melhor. O Temer daria, se o Temer assumisse e ficasse, ele daria uma certa tranquilidade de imediato de poder colocar, com a vasta experiência política dele. Mas o Temer é aquela raposa velha, né, astuta, né, que trabalha para os interesses dele, do grupo dele. Então, nós vamos continuar dentro do mesmo modelo, né? Então, eu não sei, de repente eu me simpatizo muito com essa terceira hipótese. Mas muita gente apitando, é Senado, é a Câmara, é o Supremo, todo mundo apitando. Eu dei uma lida sobre uma matéria que o Bonachuk ia colocar aqui hoje, infelizmente não vai dar por falta de tempo, que era a intervenção constitucional militar. Então, quer dizer, alguns questionamentos que existem sobre os militares da época e os militares de hoje, dizendo que na época os militares rasgavam a lei e a ordem e hoje é diferente. Isso não é verdade. Não é verdade. Os militares respeitaram o Congresso. Nunca foram ao Congresso e pressionaram o Congresso. Não fechou o Congresso. Nunca. O Congresso permaneceu aberto e funcionando. E a oposição era ferrenha, o PMDB fazia. O PMDB tinha MR8, tinha vários segmentos dentro dele, era um caldeirão aquilo, né? Aliás, na época, MDB, né? Depois houve uma reforma partidária, virou PMDB, mas havia, e votavam as leis, e havia uma negociação dentro do Congresso. E a coisa não. A gente viveu essa época, né? Sim. A única coisa que havia, vamos dizer assim, em termos de arbitrariedade, era se você abertamente criticasse o governo e fizesse uma crítica inconsistente. Mas isso existe hoje. Isso existe hoje. Hoje existe. Isso é feito hoje com o PT no governo. Agora, o PT faz uma ditadura também, porque ela compra todas as emissoras de televisão, você vê, nada foi publicado com relação ao Lula, que foi prestar um depoimento na Polícia Federal, ninguém publicou nada do depoimento do Cerveró, que parece que confessou, pelas informações que eu tive, já entregou o Lula, disse que ele entregou um cheque de 50 milhões na mão do Lula, já foi dito, e as emissoras de televisão não falam nada disso. E outras coisas mais que estão aí. Houve uma manipulação das manifestações de oposição nas ruas, e só mostraram no final. Dizem que no início, quando tinha bastante gente, não filmaram nada. Quer dizer, então o governo monitora tudo. E no governo da Revolução, os militares não fizeram isso. Esses eventos de rua é muito bom para a gente
tocar nesse assunto, porque existe uma CUT, as centrais sindicais, elas são organizadas, elas têm uma organização própria, então todo evento público junta normalmente aquele número de pessoas, ela não aumenta daquilo. Ele chama o rebanho, ele chama o rebanho e o rebanho vem para a rua. Quando existe algo contra, que foi no caso dos 20 centavos, que você juntou milhões e milhões de pessoas, você não precisava fazer o que essas centrais sindicais fizeram. Foi a vontade popular que foi para a rua. Foi espontaneamente. Todo mundo foi espontâneo. Por conta própria. Foi todo mundo por conta própria. Então, dentro de um cenário desse que vem pela frente, é possível acontecer um 20 centavos desse de novo. Só que agora não vai ser 20 centavos, não. Agora vai ser um pau direto nessa roubalheira toda que está em Brasília, porque ainda não foi estancada. Porque o Supremo não está deixando de estancar a corrupção no país. O Supremo parece que pressiona o Moro pelo trabalho que ele faz lá, e já ouvi ministros dando entrevista, que era uma manifesta ciumeira contra o Moro, entendeu? Dizendo que o Moro não podia manter essa turma presa. Tem que manter essa turma presa para falar mesmo. E hoje havia uma inteligência, hoje há uma inteligência muito maior do que no tempo da Revolução não existia, porque lá eles torturavam o cara para poder extrair. E eles tinham necessidade de extrair aquelas informações dos guerrilheiros presos, porque eram vidas que estavam sendo economizadas. Então era pau em cima do guerrilheiro até ele abrir. E muitos não precisaram nem levar pau, porque se entregaram logo de início, porque não queriam apanhar nem ser torturados. E essa era a regra do jogo na época. O americano fazia isso, o russo fazia isso, o chinês fazia isso. A tortura era o cardápio da época que todos os estados, vamos dizer assim, arbitrários, né, ou estados que mantinham um regime autoritário, faziam para que pudesse obter as informações. Hoje a inteligência é diferente, hoje você não precisa mais torturar ninguém. Porque se não tivesse vamos dizer assim, as articulações que a inteligência tem hoje pelos meios eletrônicos, a tortura ainda iria prevalecer, sim senhor, ela prevalece até hoje. Hoje as estatais, eles são igual a uma religião. Eles, se me permite o trocadilho, eles recolhem a dízima. A dízima, A dízima. As igrejas recolhem o dízimo. Isso, e as empresas as estatais, as dízimas. As dízimas, está certo. Ricardo, foi um prazer muito grande, uma alegria fantástica. Hoje eu entrevistei aqui no nosso programa o empresário do ramo da motocicleta em Petrópolis. Ele é sócio da empresa que é a concessionária da Yamaha, chama-se Motomundi. Isso. Há 43 anos. O Ricardo é um grande estudioso das causas políticas do nosso país, é um excelente analista político e estuda, pesquisa sobre isso e tem suas análises, suas ideias para eu. Fiquei muito orgulhoso de te ver hoje aqui, você falando sobre isso. Pô, você me abriu luz sobre... Eu não tive essa semana, foi uma correria muito grande. Eu tive que gravar uma série de cabeças para os programas, eu vou deixar gravado daqui para frente. Eu não tive nem tempo de ler jornal essa semana, não pude acompanhar essa situação do impeachment. Então, você me deu, assim, uma visão fantástica. Obrigado. Sobre isso. Agradeço profundamente isso. Muito bem, meus amigos, aqui nós estamos chegando quase ao final do nosso programa e eu trouxe como um brinde, não só para o meu amigo Ricardo, que eu estou aqui brindando a ele com esse musical, que a gente sempre oferece aos nossos convidados no final, esse musical em homenagem a eles. E também aos nossos telespectadores. Nós estamos trazendo hoje aqui, nós vamos celebrar a saudade da Doce Maísa. Maísa que inaugurou no Brasil o estilo fossa. Ela interpretava canções em que colocava em suas toadas o próprio sentimento. Intensa e densa, Maísa criou com seu próprio estilo, sem seguir outra escola de interpretação. Mulher linda e maravilhosa, foi ícone de toda uma geração, principalmente os jovens, que quando olhavam para Maísa, se deleitavam com a beleza dela.
e fazia o estilo da mulher fatal. Mas, na verdade, Maísa era uma fonte de sensibilidade e vulnerabilidade. E ela vai interpretar para nós hoje a música que ninguém conseguiu interpretar melhor do que ela, Ne quitte pas. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, que s'en fout déjà. Oublier les temps de malentendus et les temps perdus et savoir comment. Oublier ces heures que tu es parfois à coups de pourquoi leur cœur s'embrasait. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai de perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, quitte pas, quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qu'en feu de froid leur cœur s'embrasait. Je te raconterai l'histoire de ces rois morts de n'avoir pas pu les rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il paraît-il de terre brûlée qui n'ont plus de blé comme ailleurs avril. Et quand vient le soir, quand ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousaient-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler. Je cacherai là, regarder danser, sourire, t'écouter chanter, périr. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Maísa foi a maior intérprete dessa canção, jamais superada por qualquer outro cantor ou cantora de qualquer nacionalidade do mundo. Maísa faleceu, se não me falha a memória, no final da década de 70, início da 80, num desastre automóvel na Ponte Rio-Niterói. Bom, meus amigos, chegamos aqui ao final do nosso programa. Esse é o último programa que eu faço ao vivo este ano. Gravamos um programa já para a semana que vem, que será uma seleção de músicas. Nosso programa entrará exatamente no dia do Natal, dia 25 de dezembro, e eu já deixei preparado. Vou tirar umas férias também e retorno a partir de fevereiro, mas já deixei todas as cabeças dos programas gravados, e com muita música e também reprises de algumas entrevistas ao longo do ano passado. Desejo a vocês todos um Feliz Natal, um ano com muita força para enfrentar essa carga negativa toda que vem por aí. Não podemos nos iludir. O ano que vem vai ser um ano muito duro, mais duro do que esse. Mas nós estamos aí vivos e com força e energia para poder lutar e sobreviver.
Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. E não esqueçam de postar, os nossos programas estão postados no YouTube, youtube.com/dossierhistoria, e também dê uma espiadinha lá na nossa página no Facebook, dê uma curtida lá, que é sempre bom, a gente fica agradecido disso. E quando quiserem, mandem e-mail, mensagem, estamos sempre abertos ao diálogo. Até então, o ano que vem, uma boa noite a todos vocês.